Quando coloca em circulação um veículo com excesso de peso, a transportadora está cometendo um crime que tem várias consequências e que normalmente faz muitas vítimas. É por isso que os infratores estão na mira da fiscalização. E se depender da justiça, quem ignora a lei para aumentar os lucros vai pagar caro pela desobediência. O dia era 5 de outubro de 2010, a hora 4h20 da tarde. Fui desviado do buraco, encostei no caminhão, a gente caiu, estava eu e meu irmão, a gente caiu e passou uma meia hora, chegou o pessoal do SAMU. O acidente foi na BR-070, próximo a Águas Lindas, no estado de Goiás. O mestre de obras ficou 4 dias internado e ainda teve de fazer uma cirurgia na perna quebrada. Quebrou aqui também e quebrou de cá. Aqui tem uma placa com 5 parafusos. Você passa o dedo aqui e você sente a cabeça dos parafusos. Isso aqui, se encostar uma folha de papel, é a mesma coisa de contar uma ponta de faca. A recuperação tem sido dolorosa e longa. Crispim teve que se afastar do trabalho por 8 meses e ainda hoje caminha com dificuldade. Até para trabalhar fica difícil, porque não tem firmeza no pé. Se for subir uma escada, tem que subir na ponta do pé ou então de lado assim, senão não sobe. 4 anos depois do acidente, Crispim ainda luta na justiça para receber o DPVAT, seguro que indeniza vítimas de acidentes no trânsito. Um aborrecimento a mais para quem sofreu um acidente que poderia ter sido evitado, não fossem os buracos da pista. Se a pista tivesse boa, não tivesse sinalização, não tivesse aquela buraqueira toda, não tinha acontecido, né? Este professor da área de transportes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirma que o excesso de peso dos caminhões é um dos principais fatores de destruição das rodovias brasileiras. Ele explica que a vida útil de algumas pistas chega a ser reduzida em 40% e atribui a prática ilegal, ainda comum entre os caminhoneiros, a problemas como fiscalização deficiente e multas brandas demais. Quando um veículo se desloca com excesso de carga, há uma otimização do frete. Os retornos obtidos são bem maiores do que se ele trafegasse com a carga máxima legal. Alguns transportadores tomam a decisão de pagar a multa e continuar transportando com sobrecargas, danificando os pavimentos da rede brasileira para auferir maiores lucros. Sintetizando, é a ganância imperando. Nós conseguimos identificar quais eram as 100 maiores infratoras de excesso de peso do país inteiro. E essas ações foram propostas, então, contra as maiores infratoras do país. Por isso, algumas ações chegam a apontar 13 mil, 12 mil, 10 mil infrações por empresa nesse período. O procurador se refere a processos abertos nos últimos anos contra empresas que teimavam em desobedecer o Código de Trânsito Brasileiro. A norma estabelece os limites de peso que cada veículo pode transportar. Há uma impunidade total durante o primeiro período ali que a gente constatou de 2007 e 2010, em que essas empresas passavam pela balança, se constatava que havia um excesso de peso e simplesmente as multas não eram encaminhadas, né? Isso criou, com certeza, um grande sentimento nas empresas de que poderiam fazer qualquer coisa, né? E, posteriormente a isso, mesmo com a cobrança das multas, que só começaram a ser cobradas as infrações cometidas após esse período, né? Não houve cobrança pelo retroativo. Mesmo após esse período, o valor das multas muitas vezes é ínfimo. Uma das ações veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A denúncia contra uma empresa de ração de Minas Gerais, flagrada e autuada diversas vezes por colocar em circulação caminhões com excesso de peso. A decisão da Justiça Federal estabelece que a empresa pague multa no valor da carga transportada. Além disso, terá que pagar também 2 indenizações. Uma por danos materiais, pelos estragos provocados às rodovias, e outra por danos morais coletivos, pelos prejuízos indiretos provocados à população. Ao todo, a empresa terá que desembolsar R$40 mil. O judiciário não é chamado a aplicar uma outra penalidade, mas assim a ordenar mandamentalmente que essas empresas parem de infringir as leis de trânsito.
Aquele que descumpre uma ordem mandamental, um provimento mandamental, responde não só civilmente, através das multas coercitivas aplicadas pelo juiz ou pelo tribunal, mas pode responder também criminalmente. O desembargador que analisou o caso em grau de recurso faz questão de lembrar que os danos à população vão além dos buracos e estragos na pista. Essas empresas transportadoras de carga pesada, elas emitem gases nocivos que agridem o meio ambiente, podendo até concorrer para o desequilíbrio climático, além de agredir diretamente a saúde do próprio motorista, né? Os prejuízos são muitos e, segundo o especialista, incalculáveis. Certo mesmo é que as rodovias são um patrimônio de todos e devem ser preservadas. Se nós considerarmos os 220 mil quilômetros de rodovias pavimentadas no Brasil, nós totalizamos aí um patrimônio de 340 bilhões de reais. E esse patrimônio precisa devidamente ser conservado. Acho muito adequado que a justiça brasileira comece a tomar medidas mais severas e mais impositivas, no sentido assim de que transgressores comecem a pagar por esses malfeitos, né, até o momento que eles possam entrar na linha, né, e trafegar dentro dos limites previstos pela lei.